O Senhor Davi disse que ele preferia estar à porta da casa do Deus eterno do que 1000 dias em outro lugar. Na visão de Jacó, no capítulo 28, ele disse: esta é a casa de Deus e eu não sabia. E esta é a porta do céu. Os irmãos escolheram o melhor lugar para estarem aqui nesta manhã. Vamos ouvir a palavra de Deus com alegria. Nós temos a imensa alegria de ter conosco o irmão Marcos Vieira. Todos conhecem o irmão Marcos? Vários conhecem, né? Esse aqui era o Sansão da minha turma. Era o mais forte da turma. Esse homem tem uma força, não sei onde é que está agora, né, Marcos? Mas eu tive a alegria de ter, ele era amigo do Marcos na nossa juventude, na comportagem. Depois tivemos a alegria de estarmos juntos na escola missionária em Curitiba, em 96, 97. Aí nós tivemos muitos momentos alegres, muitas viagens. E uma delas, né, Marcos? Lá em Floripa, ele conheceu essa moça bonita aí, ó. Né? Mexeu o coração dele, não teve jeito. Né? E graças a Deus estão aí casados já há 22 anos, para a glória de Deus. Isso é uma bênção do irmão Marcos. Eu agradeço muito a Deus também, e não sabia que eu ia falar isso, mas nesse mês de agosto o Marcos completou aniversário, dia 7 de agosto, para a glória de Deus. Amém. E nós estamos ganhando um presente de tê-lo conosco aqui nesta manhã do Santo Sábado, né? Também estou feliz com a presença dos meus dois amiguinhos, o Henrique e o Miguelzinho. São meus dois amigos, né? Feliz por vocês estarem aqui nesta manhã, tá? Pela presença de todos os irmãos, da irmã Maria Rita, da Aninha, do irmão Raimundo. Perguntei por você ontem. E feliz porque o irmão está aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Amém. Amém. Então vou passar a palavra ao irmão Marcos. Vamos orar para que o Senhor use, que a palavra nos traga edificação espiritual. Pacto de sal com Deus. Vamos ouvir o irmão Marcos com atenção. Vou repetir. Pacto de sal com Deus. Com Cristo. Pacto de sal com Cristo. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Amém. Estamos na casa do Senhor. Os irmãos, perdoem o horário, eu atrasei um pouquinho, de lá para cá pegamos trânsito, eu me perdi um pouquinho também. Mas aqui chegamos com os irmãos, né? Amém. Amém. Possamos passar esta manhã juntos. O sábado é o dia especial, né, de estarmos com o nosso Deus. Todos os dias, mas o sábado é o dia central. Bom, pacto de sal com Cristo, né? A mensagem hoje, na lição do nosso trimestre aqui, ela está mostrando Jesus na capa com um discípulo, né? É como se Jesus estivesse andando conosco, não é isso? Quantos gostaram da lição, né? Lição maravilhosa. Jesus andando conosco. O pacto de sal vai falar um pouquinho do Jesus que anda conosco, mas o Jesus que anda em nós, não só conosco, mas em nós também. Vamos falar um pouquinho desse maravilhoso Salvador, né? A lição já fala sobre isso, nós vamos estender um pouquinho também sobre o tema. Imagina, irmãos, se chegasse aqui com as portas fechadas, a igreja estivesse com a porta com a chave, chaveada, viu, Delfane? Com a porta fechada, e de repente entrasse aqui um espírito encarnado e oferecesse sal para que as pessoas comessem. Será que nós comeríamos sal? Um pouco diferente, né? Um pouco... esse texto que o Delfang leu, de Atos 1, verso 4, diz que, tendo se reunido com eles, comeu sal com eles, né? E pediu para que eles e comessem com eles. Só que a única versão
onde fala que comeu sal com eles, está no grego. Porque a Bíblia, quando foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Mas no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então no grego é que nós vamos encontrar essa palavrinha sal. E tendo se reunido com eles, ou seja, com os discípulos, comeu sal com eles. Agora, por que um Espírito encarnado, né? Então, vamos tentar entender aqui. Os irmãos, lembram-se que quando Cristo padeceu o sacrifício na cruz por nós, logo ele ascendeu ao céu, né? Mas ele ficou lá no céu ou ele voltou? Ele voltou. E quando ele entra na sala, no quartinho lá, os discípulos estavam com medo, não é isso? Oh, será que os judeus querem nos pegar aqui, porque nós estamos dizendo que Cristo ressuscitou? Então eles estavam um pouco assim apavorados, né? Olha, mas de repente, tem um espírito aqui dentro, Delfane, tem um espírito aqui. Eles falaram, mas Cristo, olha, é um fantasma, né? Alguns falam, é um espírito, é um fantasma. Porque veja bem, Cristo, ele tem a sua forma, a natureza divina, né? E em sua natureza divina também é um espírito. Mas ele também tinha carne, né? E Cristo então mostrou ali suas mãos, olha, veja que eu também tenho carne. Eu não sou um fantasma aí qualquer, né? Satanás também é espírito. Satanás de repente poderia ter aparecido lá no quarto fechado. Mas qual era a diferença daquele espírito? É porque ele tinha mãos feridas, então era um espírito encarnado. Em outras palavras, era um espírito revestido da humanidade. É Cristo com as suas duas naturezas. E a palavra de Deus nos fala que durante 40 dias Cristo andou com os discípulos. Em vários momentos Cristo apareceu para os discípulos com aquela natureza divina humana. Agora ele estava glorificado, né? Então ele estava com aquele corpo glorificado. Por isso que ele conseguiu atravessar a parede e entrar no quarto sem abrir a porta. Ele era um espírito e com sua natureza humana também glorificada. E numa dessas ocasiões, quando ele estava quase para subir, Atos 1, verso 4 no grego. Então Cristo reuniu-se com eles e deu sal para que os discípulos comessem junto com ele. O que Cristo queria falar com isso, né? Por que Cristo deu sal para os discípulos? Nossa, que diferente, né? Nós vemos a Santa Ceia, tudo, mas agora Cristo deu sal para que os discípulos comessem com ele. Claro que não iam comer uma panela de sal ali, mas eram algumas pitadas que eles iriam se alimentar daquele sal. Sabe o que significava o sal lá naquela época, nos dias de Cristo, no Oriente? Cristo vivia lá no Oriente. O sal representava comunhão, nutrição. O sal conserva. Por exemplo, quando coloca o sal na comida, era a maneira de conservar. Então aquele sal era uma forma de conservar a amizade com Cristo. Cristo estava ali estreitando a sua comunhão com os discípulos, porque ele iria embora, né? Olha, eu vou para o Pai. Mas antes de ir para o Pai, ele deu o sal, mostrando que ele não deixaria seus discípulos órfãos, ele estaria presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por exemplo, até hoje existe um ditado popular, olha, nós só conhecemos o nosso companheiro de vida, a nossa companheira de vida, quando nós comemos uma panela de sal junto, né? A moça até sorriu, então ela lembrou do ditado. Então quando nós casamos, nós temos que comer uma panela de sal junto. Porque o sal, imagina comer 1 quilo de sal, uma panela de sal. Você vai durar, quem sabe, 1 ano comendo, né? Então temos que comer várias panelas de sal junto até a vida findar. 70, bodas de prata é 50 anos, né, Delfane, de casado? Oi? A de prata. A de ouro é 50. E assim vai, né? Irmãos, nós temos que fazer um pacto de sal com nossas esposas e as esposas com vossos maridos. O sal, ele também representa a tempere da vida. Ele tempera a vida. Por exemplo, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Irmão, será que Jesus só anda conosco no momento alegre? O Miguelzinho pegou a lição ali. Papai, está chovendo ali, papai? Olha o chão.
se os irmãos pegarem a lição, né? Olha o chão, está chovendo. E eu falei, filho, parece que está molhado, está refletindo ali, né? E Jesus anda com o discípulo na chuva também? Sim. Temos um hininho, o pessoal antigamente cantava um hininho assim: segue no sol, segue na chuva, segue de dia e noite escura, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Mais do que sua mãe, mais do que seu pai, sou ainda seu amigo principal. Assim segue o discípulo. O discípulo vai largar da mão de Jesus quando vem a tempestade, irmão Delfane? Nunca, jamais. E Cristo larga. Qual o hino que nós cantamos aqui agora? Pela manhã. Divino companheiro. Então, quando Cristo, ele apareceu para os discípulos, ele estava com a sua forma divina, humana, né? Ele falou: olha, eu quero compartilhar a minha unidade com vocês todos os dias até a... Será que Jesus vai largar em algum momento? E nós sabemos que Cristo também está no céu, mas também mora no nosso coração, né? Ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele é onipresente, Ele é divino também, e mora assim em nossos corações. Então Cristo está conosco, e Ele vai comer muito sal conosco, né? O sal, ele tem o sentido de união, um compromisso de você estar comigo. Cristo, em outras palavras, Cristo quis dizer o seguinte: até o final da sua vida eu vou ser seu companheiro. E você quer ser meu companheiro? É como se Jesus estivesse falando para cada discípulo. E se Jesus entrasse hoje na igreja e fizesse um pacto de sal, comeríamos sal da divindade de Cristo? Sim. Amém? Né? Nos alimentaríamos de Cristo. Marcos, do 38 a 50, fala de algum episódio. Sabe o que aconteceu ali? No Marcos, do capítulo 9, do verso 38 a 50. Sabe o que os discípulos estavam fazendo entre si? Você viu o Miguel e o Henrique? Eu vou falar, o Miguel e o Henrique, um empurrou o outro aqui, ó, na frente da escolinha, na hora do hino, né? Então assim fez os discípulos, viu, crianças? Viu, Miguel? O discípulo empurrou o outro e falou: eu quero ser o primeiro no reino. O outro falou: não, eu que quero ser. Eles estavam brigando ali, viu, crianças? E pode brigar? Não pode. Aí mais para frente um pouquinho, sabe o que eles fizeram? Tinha um homem desconhecido ali deles que estava expulsando Satanás do corpo de alguém ali. E eles chegaram para Cristo e falaram: olha, mestre, não é um de nós. E olha ali, ele está querendo expulsar o demônio. Aí o que Cristo falou? Deixa, se ele é por nós, se ele é por nós, para que lutar contra ele? Ó, Cristo falou mais ou menos assim, né? Então Cristo, aí sabe o que Cristo falou? No verso 50: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha só, Jesus falou para ele: ó, meus discípulos, comam sal, tende sal em vós. Cristo queria dizer: tendes a natureza divina, não a natureza terrena. Parem de brigar pelo primeiro lugar, né? Parem de querer deixar o outro lá que está expulsando o demônio. Se ele está fazendo um trabalho conosco, deixe ele fazer. Irmãos, Cristo nos convida a fazer um pacto de sal, para que a natureza divina de Cristo esteja dentro de nós. Quando nós temos comunhão com Cristo, Ele vive em nós, então nós temos a natureza divina de Cristo em nós. E aí a natureza humana começa então a morrer, não é isso? Porque nós não vamos ser salvos com a natureza humana. Nós precisamos de uma transformação. Nós lemos na lição que de glória em glória, né, ao andarmos com Cristo, nós seremos transformados. Então nós temos que nos alimentar de Cristo, né? Aqui a profetisa, no livro Maior Discurso de Cristo, que é o nosso Sermão da Montanha. Mas ali no Maior Discurso de Cristo, entre a página 36 e a página 40, ela revela bem isso. Ela diz o seguinte:
que o sol da justiça e o sal da terra, ela está falando das duas coisas, o sol da justiça e o sal da terra é a vida de Jesus na alma. Então o sal é a vida de Jesus na alma. E ela fala também, tem outro texto muito interessante também, na Meditações Matinais, recebereis poder, 3 de junho, na página 163, olha o que ela fala. O sal é a justiça de Cristo impregnando na alma, sendo participantes, nos tornando participantes da natureza divina. Então, quando Cristo quis fazer esse pacto de sal, Ele quis trazer a natureza divina dele em nosso interior, que é uma diferença, né? Cristo pode andar do nosso lado, né? Mas também Cristo pode andar em nosso, Ele pode viver em nosso interior. Quando Cristo estava andando ali entre o povo de Israel, né? E ele tinha algum corpo para andar entre nós? Ele era um espírito brilhante, ele era cheio de luz, ele era divino, né? Ele ainda não tinha a sua natureza humana, mas ele já andava perto dos discípulos, mas ele não tinha um corpo humano. Onde é que ele estava ali quando o pessoal estava jornadeando pelo deserto? Ele estava nas nuvens, na coluna de nuvem, na coluna de... Porque Cristo, em sua natureza divina, Ele não podia estar entre nós, porque ele é um ser brilhoso, um ser divino, né? Então ele se ofuscou nas nuvens, né? Mas Cristo, quando Ele andou conosco, Ele falou: corpo me preparaste. Cristo tinha um corpo. Agora o santuário dele, Ele também andava entre os homens quando Ele estava dentro de um corpo humano, né? Agora Ele tinha um corpo preparado para Ele. E hoje, será que nós somos o santuário de Deus, onde o Espírito de Deus habita? Será que o Pai também habita em nós? Será que Cristo também habita em nós? O que Cristo falou? Olha, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada nele, né? Então Cristo, além de andar conosco, do nosso lado, Ele faz um pacto de sal conosco. Ellen White, nessa fonte, ela diz o seguinte, ela cita Colossenses, vamos pegar a fonte aqui, ela cita Colossenses 2, verso 9 e verso 10. Ela está mostrando, Ellen White está mostrando, que é a divindade de Cristo que habita em nós, não Ele como homem, né? Mas Ele como divino, em sua onipresença, em sua divindade, Ele habita em nós. Eu puxei uma tradução, tem a tradução Nova Bíblia Viva, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, para montar esse texto aqui, ó, Colossenses 2,9. Eu achei o texto parecido com o texto de MM, sobre receber a mesma natureza divina. Está escrito assim, Colossenses 2,9: pois em Cristo, como ser humano, ó, Cristo na sua natureza humana, pois em Cristo, em sua natureza humana, nele vive toda a plenitude da divindade. Tem outra versão que fala, nele vive toda a natureza divina, plenamente. Então ali, no humano, Jesus Cristo, habitava nele a divindade da sua natureza divina. Porque Cristo era só homem ou Ele era divino também? Só que aí, continua no verso 10, né? Nós vemos verso 9, uma versão que diz assim: e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Olha, então é possível nós termos Cristo dentro de nós. Não só um amigo que anda do nosso lado, mas alguém íntimo que se faz um de nós também, e também habita dentro do nosso coração. Irmãos, essa é uma comunhão mais importante que nós temos no mundo, porque entre amigos, até mesmo com um casal, né, há uma comunhão muito íntima entre o marido e a mulher, entre as crianças, entre os amigos, mas Cristo tem uma primazia. Cristo também vive dentro do nosso interior, na nossa mente, né? Ele forma o nosso caráter, não que Ele encarna a divindade dele como Ele encarnou no Filho do Homem, porque ali Ele revestiu de fato da humanidade. Embora temos um texto que diz que Cristo ele
revesti-vos, pois, de Cristo. Mas Cristo reveste o nosso interior, nossa mente, nosso caráter, né? Nosso espírito. Não que Ele reveste nossa carne assim também e nos tornamos divinos como Ele, não é isso. Mas a natureza divina dele vive também dentro de nós. Quando Cristo estava... voltando a falar só mais um pouquinho desse tópico ainda, Ellen White ainda cita ali no Sermão da Montanha, ali no maior discurso de Cristo, ela diz assim: o sal é a presença viva de Cristo, modelando o caráter. Então, Cristo vive na nossa mente, Ele trabalha na nossa mente, no nosso caráter, né? Assim como o sal deve misturar, ela continua, né? Assim como o sal deve misturar a carne do sacrifício, porque no antigo Israel, o sal tinha que ser posto no sacrifício, no primogênito. Nós vamos ver o que ela quer dizer. Ela quer dizer que assim também a divindade de Cristo deve se misturar com o nosso interior, assim como o sal misturava no sacrifício. Vamos ver como que era feito esse sacrifício? Só para a gente inteirar melhor. Irmão, vocês sabiam que todo aquele sacrifício que era feito ali no antigo Israel era o jardim da infância, era uma escolinha, para que desde as crianças até o mais velho entendesse o sacrifício de Cristo por nós. Não era isso que eu falei? Ali era uma escola. Todo o sacrifício realizado era uma escola para que o povo de Israel entendesse, e também para nós. Então, quando pegava-se o primogênito, eles faziam um sacrifício e colocavam sal, temperava com sal. Eu não entendia isso, até que um adventista um dia me mostrou esses textos, e eu falei: olha que legal. Então nós trouxemos hoje o pacto de sal. Significava o seguinte, né, que a divindade de Cristo estaria no corpo do primogênito que nasceria aqui como homem. Aí formaria 2 em 1, né? A divindade na humanidade. Porque analisemos uma coisa: Cristo já existia lá no céu com o Pai, em sua divindade? Sim. Ele era o verbo que estava com Deus? Sim. Sim, ele era divino, ele era onipresente, ele era espírito, sim, em sua divindade, claro, né? Então ele já tinha essa característica de ser Deus, ser divino, ser espírito, ser onipresente, já era. Só que agora ele assumiu uma segunda natureza, mais uma. Cristo tem 2. O único ser no universo que tem 2 naturezas, divino e humano. Um ser híbrido. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas falam um ser híbrido que tem 2 naturezas. Por exemplo, um cruzamento de leão com tigre nasce ligre, né? Mas Cristo ainda é diferente. O tigre é misturado, uma natureza mistura-se a outra. Cristo não, a gente fala aqui: o divino não se tornou humano e o humano não se tornou. Ele tem 2, ele é 100% divino e 100% humano. Então, o que era esse sal no sacrifício? A carne do primogênito representava o filho de Maria, Jesus, o filho do homem, que nasceu há 4.000 anos atrás. E o sal representava a divindade do verbo de Deus que se fez carne, que somou a sua natureza divina com a humana do filho de Maria. Sabe o que Ellen White fala? Fundiu-se as 2 naturezas misteriosamente, ou seja, juntou as 2. Mas ela também fala: a natureza do filho de Maria não se tornou a natureza do filho de Deus, ou seja, cada um continua cada um. Cristo, quando ele quer agir só com a natureza divina, ele age, ou com a natureza humana, é independente dela, né? Mas Cristo, claro que ele é um ser só, mas ele é 2 em 1, 100% humano, 100% divino. Então era esse o significado do sal. Levíticos 2, verso 12 e 13. Todas as ofertas das primícias tinham o sal do pacto. Vamos mais um texto, só para Números, capítulo 18, verso 17 ao 19. A carne de todos os primogênitos sacrificados ao Senhor eram feita por um pacto eterno de sal. Então tinha que ter sal, para que os judeus, os israelitas, entendessem que a divindade de Cristo estaria no corpo humano de Jesus, formando um único ser divino humano. E que Cristo, então, deveria morrer para dar o seu sacrifício na cruz
e também no meio do trono. Sabia que Ellen White tem um texto muito interessante aqui no meio, que ela diz o seguinte, em Testemunhos para Ministro, página 124, Ellen White está explicando Apocalipse 5, verso 6. O que é Apocalipse 5, verso 6? Eu olhei e vi um cordeiro em pé no meio do trono. Agora o que ela explica em Testemunhos para Ministro? O cordeiro no meio do trono é um encontro, é a junção entre Deus e a humanidade, ou seja, entre o Filho do Homem e o Filho de Deus. É o encontro entre Deus e o homem. E Ellen White, no Desejar Todas as Nações, ela também fala que tem um homem que rege o universo, né? Há um homem regendo o universo. Esse homem é o Filho do Homem, da descendência de Davi. Olha só o que está escrito em Isaías 9,6. Vamos primeiro para 2 Crônicos 13,5. Deus deu um reino eterno a Davi e a seus descendentes, ao seu filho, por um pacto de sal. Olha só. Então o Senhor fez um pacto de sal com Davi também. O que significava fazer um pacto de sal com Davi? Bom, nós vimos então, pelos textos bíblicos e também por Ellen White, que o sal representava a divindade de Cristo. E a semente de Davi? Quem que era a semente de Davi? Quem que era o rebento de Jessé? Quem que era a raiz de Davi? O próprio Jesus. Então, por isso que o Pai Celestial, ou o Senhor Jesus Cristo, fez um pacto. Olha, Davi, a minha divindade vai viver na sua descendência, no Filho do Homem que nasceu de Maria. Vai unir-se a minha divindade com a sua humanidade. É com a sua raça que vai ser unida. É isso que Cristo quis dizer. Por isso que lá, hoje no meio do trono, quando Deus criou o mundo, já tinha o Filho do Homem lá? Ou talvez já tinha o Filho de Deus? O que está escrito lá em Provérbios 30, Provérbios capítulo 30, lá os primeiros versos. Olha, acaso você conhece quem criou tudo? Quem estendeu os mares? Você sabe o nome dele? E você sabe o nome do filho dele? Então lá, Deus tinha um filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não ofereça um filho divino e um filho humano. Olha só aqui, quer ver? Eu procurei no Google quais as duas naturezas humana e divina de Cristo. O primeiro texto que o Google deu já foi Isaías 9,6. Um menino é nascido, e depois fala, um filho é dado. Porque Jesus, como verbo, ele não nasceu ali de Maria, ele já existia, né? Então ele juntou as duas. Hoje, no meio do trono, há uma junção do Filho de Deus com o Filho de Maria. Então, assim como o Filho de Deus juntou-se à natureza do Filho de Maria e somou-se formando um só, agora também Colossenses 2, verso 9, verso 10 está dizendo isso, que assim quando o Cristo, Ellen White estava explicando, que assim como o Cristo, a divindade de Cristo, somou-se à humanidade do Filho de Maria e tornou-se um só, agora também nós passamos a ter a natureza de Cristo em nós, da mesma forma, a natureza divina de Cristo em nós. Vamos passar agora para os tópicos finais, né? Quando Cristo esteve entre o povo de Israel, além de ele estar entre as nuvens do céu, além de ele estar entre as nuvens e a coluna de fogo, o que mais que ele deu para o povo de Israel poder se alimentar ali? Como é que era chamado aquele pão que desceu do céu? Era maná. Sabe o que Ellen White explica sobre esse maná? Ela diz que as roupas, as vestes não se envelheceram e os sapatos não se desgastaram quando eles comiam maná. Mas ali era um sentido figurado. Ela queria dizer o seguinte, que na caminhada, na jornada de 40 anos, os pés não incharam e a pele não ficou envelhecida como se tivesse passado 40 anos.
Então era uma representação do próprio Cristo, né? Irmãos, e quando Cristo esteve aqui entre os discípulos, uma vez ele falou para os discípulos que eles tinham que se alimentar de Cristo, né? O que Cristo falou? Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então se alimentem de mim. Irmãos, quando nós nos alimentamos de Cristo através da sua palavra, né? Através da comunhão, nós temos a vida de Cristo em nós. Então a natureza de Cristo passa a ser a nossa. Nós somos transformados então de glória em glória. Será que Cristo hoje está batendo a porta do nosso coração para fazer um convite para cear conosco? Para que Ele possa trazer-nos o alimento espiritual, o mercador celestial? O que está escrito em Apocalipse 3:22? Ouçam o que o Espírito diz ouça o que o Espírito diz, né? Aí vamos para o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele em sua casa, cearei com ele e ele com... Então Cristo tem as vestes da justiça, Cristo tem o colírio, Cristo tem o ouro refinado do fogo. As vestes da justiça não representam apenas o perdão dos pecados. Quando nós vamos para Apocalipse 19, verso 8, diz que o linho fino são os atos da justiça dos santos. É Cristo morando em nós, Ele vai transformando nossa vida. Então nós temos atos de justiça. Porque quem aqui é santo? Quem consegue praticar atos de justiça? Sozinho. Mas e se Cristo morar em nosso coração? Então, quando Cristo vai, em Apocalipse 3 ali, né, 3:20, quando Cristo vai à porta e bate para dar a sua justiça, não é apenas o perdão dos pecados. A gente sempre tem, então a veste de justiça é o perdão. Não é apenas o perdão, é também, mas é muito mais do que isso. É a justiça dele. Inclusive Ellen White fala no MM lá que o sal representa a justiça de Cristo em nosso interior. Ela fala isso também, né? Então quando Cristo bate em nosso coração, Ele oferece a sua justiça, porque nós temos a justiça imputada, que é Ele perdoa o nosso pecado. Mas e a justiça comunicada? É Ele morando em nosso Cristo em vós, a esperança da glória. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho do homem ou Filho de Deus? O que ela fala lá? Do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é a natureza divina de Cristo, né? Ele com a sua onipresença. Então Cristo pode fazer isso por nós, irmão. Somente Cristo pode nos transformar e trazer a salvação. Quando nós estudamos também ali o Vale dos Ossos Secos, quem já leu Ezequiel 37 ali? Não é bonita aquela história de Ezequiel 37? O que aconteceu ali? Ele encontrou um vale de ossos secos, né? E como é que estava lá, crianças? Sabe o que estava lá no Vale de Ossos Secos? Um monte de ossos. E esses ossos estavam separados um do outro. E aí foi dito que profetiza para o Espírito. Então o Espírito de Cristo foi profetizado para que o Espírito entrasse. E sabe o que aconteceu com aqueles ossos? Se juntaram os ossos. Os ossos estavam todos separados. Começou a juntar. E aí começou a juntar o que também? Nervos. E aí depois juntou o que mais? Carne. E depois o que mais? A pele. E aí soprou o Espírito sobre ele, né? O Espírito sobre esses ossos, e colocou-se então um grande exército vivo. Então, irmãos, quando Cristo sopra o seu Espírito, quando Deus sopra o seu Espírito, quando nós temos a natureza divina em nós, irmãos, nós nos tornamos um exército vivo. É isso que é comer de Cristo. Quando nós nos alimentamos de Cristo, nós nos tornamos fortes, igual o povo de Israel lá no deserto. O pé não inchou e a pele nem envelheceu. Mas falando da natureza interna de nós vamos ter vigor espiritual, nós vamos ter força espiritual para vencermos os pecados. E Ellen White não falou que o cordeiro no meio do trono é a junção do Filho de Deus com a do Filho do Homem? É a junção entre Deus e o homem? Sabe o que Cristo vai fazer por nós também?
Sabe o que está escrito em Apocalipse 3:21? Depois que Cristo bate na porta, vem fazer uma ceia e oferece a sua justiça para sermos perdoados e transformados, sabe o que Cristo fala depois? Apocalipse 3:21. E ao que vencer o quê? Aquele que tirar a pedra do pecado do coração e permitir que Jesus venha reinar absolutamente através de um pacto de sal. Ó Senhor Jesus, que a tua divindade venha morar em meu coração, né? Através de um pacto com Ele, em todos os dias da minha vida. Então, ao que vencer, que tirar a pedra do seu coração, que nós possamos tirar a pedra do pecado de nosso coração. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Como é que é? Como eu sentei do meu Pai. Assim como eu venci e me assentei. Irmãos, o grupo de 144 mil haverá um grupo vitorioso no final dos tempos. Um grupo que aceita a justiça imputada, que é o que Cristo fez por nós lá na cruz. E é os que aceitam também a justiça comunicada. É o que Cristo faz em nosso interior. É Cristo justiça nossa. É a justiça dele em nós. Então, quando nós permitimos Cristo fazer isso em nós, quando nós não andamos só do lado dele, mas permitimos que Cristo ande em nosso ser, em nosso interior, irmãos, nós seremos vencedores e nos assentaremos com Ele nas mansões celestiais. Sabe o que Cristo falou? Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo também. Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo também, em natureza, ou seja, em pensamento, em caráter, né? Então Cristo, Ele quer ter uma comunhão conosco, irmãos. Que nós não sejamos tardios em permitir que o pecado fique habitando em nosso coração, mas que nós possamos fazer um pacto de sal, que nós possamos fazer um pacto de Cristo, para que a sua divindade habite em nós, para que a sua justiça habite em nós, e nós possamos falar como Paulo: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a fé que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Era o Filho de Deus que habitava nele. Essa é a esperança da glória. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós não seremos esse exército vivo. Precisamos levantar para que possamos dar o alto clamor, para que possamos vencer o pecado e dar fim na história. Irmãos, quantos de nós estamos cansados dessa vida de pecado? Todos nós, né? Uma vida de sofrimento, uma vida de miséria, quanta luta. Isso quando não vem a doença, quando não vem... Nossa, nós estamos vendo crises climáticas, estamos vendo crise financeira. Quantos estão sentindo essas crises, né? Irmãos, tudo é sinal do fim. Mas Cristo vai voltar quando tiver uma igreja pura, sem ruga, sem mácula ou sem mancha, que marcha como um exército vivo, que tem a justiça de Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar, possamos fazer um pacto de sal, de andar com Cristo em sua natureza divina. Amém. Agradecemos ao Marcos pela exposição da sua palavra, que nós possamos realmente permitir que Cristo viva em nós, que Ele habite em nós, para que possamos ter vida, essa vida de união, de ligação com Ele, todos os dias de nossas vidas. Amém. Amém. Fiquemos em pé para louvar ao Senhor, concluindo o culto divino. No 381.